Vamos chamar aqui o Zé Manuel, ele já está aqui à nossa vez, para vir aqui ao quadro, conforme a Filipa rotulou. O José Manuel é um dos representantes do Centro Espírita Caminheiros da Luz, que nos vai presentear com um resumo do que aqui foi falado relativamente ao tema União no seio do movimento. Vamos lá escutar. Começou por dizer que foi presenteado com uma tarefa que eu achei, esteve na reunião em que isto foi decidido e eu quase me recusava para lá, fui ajudado por José António, porque eu recusei. E eu fazer isso no final, então vou ficar com a responsabilidade de ter que fazer uma síntese ou abordar todos os temas que foram falados. E eu tenho aqui o dicionário. Portanto, bem, mal lá se corre bem, deram 30 minutos e vocês estão cansadíssimos e eu não sei se vou falar ou se aguento falar os 30 minutos. Portanto, tenho que começar por agradecer a presença de todos e não posso ignorar que nós estamos a 15 dias de ter celebrado o 37º aniversário desta casa. E isso representa para nós, trabalhadores da casa, uma gratidão imensa para aqueles que foram os nossos fundadores e que, na maioria, já não se encontram junto de nós, fisicamente, mas de certeza que o estão espiritualmente, e hoje tenho certeza que um deles que tinha uma grande paixão por uma canção que era A Nossa Casa Está em Festa, a nossa casa está em festa e em festa estão os nossos corações. Tenho certeza que é verdade que todos vão ter sentido que a casa estava em festa e que os nossos corações também estão em festa. Foi dito ao longo da parte da manhã e agora da tarde que no final iria ser uma surpresa. A surpresa existe, ela será entregue no final da última canção, e nós pedimos que não se levantem logo, que é para nós podermos distribuir, e é meramente singela, mas também tem uma tampinha que tem o formato de um coração. Eu sei que se calhar ao abrirem aquilo vai rasgar, mas pelo menos observem que tem um formato de um coração, que é para nós queremos que vocês levem um pouco do coração cheio. Então, uma das frases de uma pessoa que esteve envolvida como incentivo também da união e da formação do movimento espírita era o coronel Arnaldo Costeira de Viseu. E ele tem uma frase que nós não podemos nunca ignorar, que é que tudo sirva para nos unir. E união é compromisso, é lealdade, é consistência, é firmeza na fé. Nós estamos quase a concluir este nosso trabalho, este nosso encontro, sobre temas relacionados com os verdadeiros princípios e fundamentos da UER, a qual, como foi assinalado durante as apresentações, teve o seu início em reuniões preparatórias em outubro de 1999, portanto, irá fazer 25 anos, e que se estenderam ao longo de 9 anos, culminando com a Constituição da UER, em 14 de junho de 2008. Ora, isto significa que acabou de completar 16 anos na passada sexta-feira. Então, nós desejamos que todos os companheiros que aqui estão presentes, desculpem, mas eu sei uma coisa que é importante. Então, se completou 16 anos, a UERP é ainda uma associação adolescente. Podemos considerar hoje também como o dia do aniversário. Então eu propunha à plateia começarmos por cantar os parabéns. Assim ajuda-nos a preencher o tempo. Os parabéns à UERP. Parabéns à UERP. Ajuda-nos a passar um bocado o tempo e eu já não fico assim tão mal na fotografia. Mesmo que eu depois não consiga fazer a síntese, encher o coração com a canção. Muito rapidamente, quem é que começa? Porque eu sou muito mau, mas temos aí...
pela síntese. A primeira coisa que quero destacar é o importante preceito do querido codificador Allan Kardec. E ele não se cansou de afirmar: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esta frase simples tem que significar para nós um incentivo à tolerância, um incentivo ao perdão e ao estudo permanente. Portanto, é uma das questões que o espírita nunca pode descurar. A UERP, União Espírita da Região do Porto, tem como finalidade despertar e motivar o interesse e envolvimento do maior número de trabalhadores e dirigentes das associações espíritas no projeto da UERP. Disse o Alexandre, numa das frases, superar letargia e inércia. Portanto, é algo que eu quis destacar. União e unificação são dois princípios que devem orientar a ação do adepto do Espiritismo desde a sua simples presença junto da casa espírita a que se vincula. O contrato com a ideia de união da família espírita é por demais oportuno na formação do caráter espírita cristão do adepto do Espiritismo. Especialmente porque o Espiritismo não poderia ensinar algo distinto disso, tendo em vista que a sua proposta ética-moral é o Evangelho de Jesus, que nos convoca ao amor recíproco. Na Sociedade Espírita de Paris, Sanson, que procurou aplicar em si próprio o remédio moral do Espiritismo, o que lhe conferiu plenitude na vida futura, falou-nos: amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos, para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana. E isto está naquele livro que deve ser o nosso livro de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Eu ia carregar no botão de desafinar já isto. Segundo tema, lealdade. O que significa? A lealdade é um valor fundamental que está relacionado à fidelidade, ao compromisso e confiança. É a qualidade de ser fiel, íntegro e verdadeiro em um relacionamento, seja ele pessoal, profissional, associativo, religioso ou afetivo. Nós aqui hoje estamos principalmente a tratar do nosso compromisso no relacionamento que temos em termos de associação e em termos de religião. A lealdade é um princípio moral que envolve a dedicação e o respeito aos compromissos assumidos, é a disposição de agir de forma honesta e sincera, mantendo-se fiel aos princípios e valores. E foi isto que o colega, que eu não estou neste momento a ver, mas já estou a ver, António José Fernandes, o Tossé, do SEC, que sobre este tema citou várias referências de Divaldo Pereira Franco, de Francisco Rebouças e até de alguém que não é espírita, mas que é o padre José Tolentino Mendonça, o filósofo, se quiserem chamar. No Espiritismo, a lealdade é entendida como um princípio moral que está relacionado ao respeito e compromisso com os ensinamentos e valores espíritas. A lealdade é considerada uma virtude que deve ser cultivada para o crescimento espiritual e a evolução pessoal. Foi uma das tónicas que o Dr. José sublinhou. Consistência. Indo agora então para o tema da consistência, por que é que ser consistente ajuda a tornar uma pessoa bem-sucedida? Seja na busca por objetivos pessoais, no movimento, no desenvolvimento de habilidades ou na construção de uma carreira de sucesso, a consistência emerge como um elemento-chave que impulsiona indivíduos
alcançarem suas metas de forma eficaz e duradoura. E como muito bem o companheiro Isaías Sousa elencou, significados para consistência, ele referiu coerência, lógica, resistência, firmeza, constância, não é Dona Constância, é constância de ser constante, estabilidade, permanência, etc. Assinalou uma questão importante. Eu não sei se estão a ouvir bem, porque o Isaías disse que falava tão alto que o morante ouvia-se infiéis. Eu não sei se está a ouvir no Carvalhinho, mas pelo menos digam-me se eu estiver afastado do micro. Assinalou a falta de conceitos teóricos, como, no caso dos seguidores da doutrina espírita, essa falta de conceitos teóricos, essa atualização de conhecimentos, como o principal motivo de erros e insucessos. Então, ele não se deixou de destacar que, em matéria doutrinária, isso se reflete na falta de preparação. E, necessariamente, a falta de preparação vem, muitas vezes, da falta de estudo. O significado de consistência é a importância de manter-se firme, estável e persistente em relação aos seus objetivos, valores e princípios, mesmo diante de desafios e obstáculos. Porque, como muitas vezes foi assinalado, nós, espíritas, somos não detentores de nenhum dom, mas espíritos endividados. Temos uma carga de trabalhos para resgatar. E é por essa oportunidade de resgate que nós temos que lutar, ser firmes, consistentes e persistentes, porque é uma bênção de Deus dar-nos oportunidade, pela via do trabalho, pela via do serviço, não termos uma passadeira vermelha para nos passearmos, mas termos a oportunidade de ir resgatando o nosso passado. No Espiritismo, ser consistente significa agir de acordo com os princípios da moral e da ética, buscando o estudo sistematizado, o autoaperfeiçoamento, a autoavaliação. E o Isaías insistiu bastante na questão da autoavaliação. Ele não deixou de referir que Kardec explicou: de muitas dificuldades se mostra ençada a prática do Espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes, a que só um estudo sério e completo pode obviar. Por isso, incentivou ao estudo sistematizado, à leitura das obras da codificação, à autoavaliação periódica, pela análise SWOT, que eu achei de veras interessante, porque é uma coisa de âmbito profissional, mas que é de extrema utilidade até em questões pessoais. Portanto, eu que durante pelo menos 12 anos estive ligado a uma responsabilidades numa multinacional, e a multinacional é anglo-americana, logo no primeiro mês levei logo com a análise SWOT para ter que dizer assim: isto vai ser uma ferramenta tua de trabalho em todas as circunstâncias. E, portanto, por tudo isso, tínhamos que estar constantemente com novos produtos, com novos mercados, fosse como fosse, a analisar pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Transformar as ameaças em oportunidades, ir superar os pontos fracos para transformá-los também em pontos fortes. Isso é, como ele muito bem referiu, um instrumento de melhorar a consistência pessoal e coletiva, que não devemos de maneira nenhuma descurar. Desertores. E finalmente, já estou a chegar e comecei a correr. Não sei se estou dentro do tempo, estou fora do tempo, peço-vos desculpa. Portanto, desertores. Foi o último tema tratado pelo Jaime. O companheiro Jaime
logo de início, lembrou Jesus. E começou por uma frase: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele deu um especial e particular destaque às lições de um livro que todos, principalmente os trabalhadores das casas espíritas, deveriam ler. E que num evento, salvo erro, há 2 anos, ou há ano e meio, agora já não consigo, tenho a impressão que também foi por volta do dia 16 de junho, e tenho a impressão que foi em 2023. Exato, foi ano passado. Que eu, na altura, fiz um trabalho exatamente com base nesse livro. Aconteceu na Casa Espírita. E escolhi 2 capítulos desse livro. E hoje eu estive com admiração e atenção a ouvir o Jaime, porque ele fez bastantes citações e relatou alguns episódios que constam desse livro. E por isso, se nós os conhecêssemos, se lêssemos o livro com olhos de ler e se lermos alto com ouvidos de ouvir, ajuda-nos a compreender muitas das coisas que provavelmente ainda temos que melhorar e muitas outras a que temos que estar atentos. Portanto, esse livro foi escrito, ditado pelo Espírito Nora, e foi psicografado por Emanuel Cristiano. E confesso-vos que é realmente um ótimo livro para os trabalhadores espíritas lerem, examinarem, refletirem e depois verem dentro daquele SWOT onde é que estão, onde é que se têm que posicionar para naquela matriz se procurarem equilibrar. Nós sabemos, e todos podemos ter consciência disso, o ótimo é inimigo do bom. Portanto, mas devemos procurar fazer um pouco mais do que o suficiente. Se não conseguirmos fazer o bom, pelo menos esforçar-nos para tirar um bom menos ou um suficiente mais, porque isso tudo contribui para o desenvolvimento, para o progresso pessoal e das nossas casas espíritas. E também o Jaime seguiu e referiu por diversas vezes o capítulo 16 das obras póstumas de Allan Kardec. Então, nesse capítulo de obras póstumas, ou no capítulo Questões e Problemas do livro Obras Póstumas, ele fala-nos: todas as doutrinas têm tido o seu Judas, e o Espiritismo não havia de ser a exceção. São espíritas de contrabando, que, entretanto, traz alguma utilidade, porque ensina ao verdadeiro espírita a prudência, a circunspecção e a não se fiar em aparências. Porque é que Kardec e as diretrizes de segurança aos centros e às casas espíritas recomenda que antes de se integrar em qualquer atividade é necessário um período de estudo, naturalmente, e esse estudo não é só meramente por estudo, é aclimatar-se ao ambiente e aos companheiros, integrar-se no grupo, afinizar-se com a instituição e as intenções. Não é criar obstáculos à admissão ou ao alargamento do grupo. É criar uma base sólida de sustentação para evitar que mais tarde, por desgosto, por frustração, vá-se lá saber porquê, a semente tenha caído numa terra que deu flor rapidamente, mas morreu. E nós não queremos que as flores, que somos todos nós, morram rapidamente. Nós queremos raízes. Também foi dito hoje o feixe de varas, e os Elgos, que não pode estar infelizmente agora connosco, lembrou
a cana da Índia, que demora muito tempo a ganhar raízes, mas depois cresce rapidamente a atingir uma altura de 6 metros. Nós queremos que cada um dos trabalhadores, que todas as casas tenham raízes e possamos atingir, não os 6 metros, porque depois não tínhamos vestimenta nem calçado, para essa medida, mas tenhamos pelo menos a força de resistir aos ventos e às tempestades. A verdadeira convicção é calma, refletida, moderada. Revela-se como a verdadeira coragem por obras, isto é, na firmeza, perseverança e, sobretudo, na abnegação, que o Jaime também salientou várias vezes e o Tosé, na lealdade, também não se cansou de repetir. Aliás, de uma forma geral, todos abordaram a necessidade da abnegação. O desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Entre os desertores do Espiritismo, devemos incluir os que se retiram por não concordarem com o nosso método muito lento ou muito rápido, pretendem alcançar mais cedo em melhores condições o fim a que nos propomos. Esta é outra questão que às vezes se pode colocar. É os apressados, porque não se faz nada, ou os demasiado lentos, porque achamos que estamos a ir longe demais. Não nos podemos esquecer que dentro de uma estrutura espírita, de uma casa espírita, também estão as diferentes gerações. E o Tosé fez essa referência, é preciso encontrar pontos de equilíbrio e bom senso. O bom senso é algo que tem de procurar preponderar-se sempre. E com esse bom senso até galvanizar todos os restantes. Destaco uma frase também do trabalho do Jaime. Deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris que são quase sempre como fogo de palha ou enganações. Então lá vamos, mas com os pés assentes na terra. Orgulho, vaidade, a língua viperina e a impaciência ou intolerância abrem brechas que facilitam aos adversários do Espiritismo provocar ou tumultuar o interior das casas espíritas, que é o pior que pode acontecer. É criar divisionismos, criar animosidade, que depois vão se refletir na qualidade do serviço que se presta e do trabalho. As bases do Espiritismo são hoje inabaláveis. Os livros escritos com clareza e colocados ao alcance de todas as inteligências serão sempre a exata expressão do ensino dos Espíritos, que o transmitirão intacto às futuras gerações. Convém não esquecer, isto também é das obras póstumas de Kardec, convém não esquecer que nos achamos em momento de transição, que também foi referido pelos vários intervenientes. E nenhuma transição se efetua sem conflito, mas vamos ver a dimensão dos conflitos e aqueles que nós temos a obrigação de evitar, de não permitir. Não é, pois, de admirar que se agitem certas paixões, quais as ambições contrariadas, os interesses feridos, aquela carga de mágoas e de ressentimentos, esse fardo que às vezes os espíritas também gostam de entesourar para si e andar a acompanhar o carregar às costas. E Jesus disse que com ele o jugo e o fardo eram leves. Ora, se nós carregarmos fardos desses, não estamos de certeza a seguir Jesus, não estamos a seguir os seus ensinamentos, não estamos a acompanhar
Deus. Pouco a pouco, porém, tudo cessará. A febre se acalmará, os homens passarão e novas ideias ficarão. Concluindo, mais um ensino de Kardec. Espíritas, se quiserdes ser invencíveis, sede benevolentes e caridosos. Foi aqui repetido também, fora da caridade não há salvação. O bem é um escudo contra o qual se quebram as armas da maldade. Fazer o bem, pensar o bem, agir no bem, é uma mola interior que nos dá paz e tranquilidade. E como também lembrar outra vez o Mário Moreira, que repetia isso, fazer bem é bom, sabe bem. Não tenhamos receio, o futuro é nosso, deixemos os adversários debaterem-se ofuscados pela verdade. Toda oposição é impotente contra a evidência. Podemos querer negar o que quisermos, mas não vamos nunca suster uma avalanche, uma bola de neve. Vamos enrolados na bola de neve, que triunfará inevitavelmente pela própria força das coisas. A generalização do Espiritismo é questão de tempo e, neste século, o tempo voa ao impulso do progresso. O conhecimento da doutrina espírita tem como finalidade dar-nos uma visão ampla e racional da vida. Não nos esqueçamos da lição de fé raciocinada que Kardec nos deixou. A doutrina espírita explica de forma racional e convincente a vida, abrindo caminho para a transformação íntima que nos conduz a Deus. E o fundamento, o mais importante no conhecimento da doutrina não é apenas o conhecimento teórico, é o que vamos depois fazer no nosso dia-a-dia, na nossa prática corrente, no exemplo que vamos prestar e, acima de tudo, na reforma, na transformação pessoal que cada um tem obrigatoriamente de fazer de si. Porque para caminharmos para um mundo melhor, não podemos só de queixarmos que o mundo está em aflição, que os tempos são difíceis. O transformar o difícil em mais fácil é um projeto individual de cada um. Só quando cada um se tornar melhor é que coletivamente nós conseguiremos ter um mundo melhor. Praticamente a concluir, eu quero reforçar as obras da codificação espírita de Allan Kardec, os respectivos títulos e os respectivos anos de codificação, e não deixar de relembrar que na bibliografia espírita, além do número imenso de obras de Chico Xavier, existem muitos outros autores que também são dignos de nos ministrar muitos e bons ensinamentos. Sem ter prestado atenção ao tempo, portanto, eu agradeço aos colegas todos deste centro que colaboraram e permitiram preparar tudo para vos acolher, por todo o esforço que foi feito. Não vou estar a enumerar nomes, mas todos os envolvidos com certeza se vão sentir gratificados. Agradeço a todos e dou a todos um bem-aja pela vossa presença e também pela vossa atenção. Votos de boa semana para o século, para o ERP e para todos nós. Muito boa tarde. Chegar ao fim do nosso encontro de trabalhadores deste ano. Como já se aperceberam, foi um dia extremamente repleto de boas reflexões,
de boas companhias, de conhecimentos extremamente enriquecedores e o mais importante é que houve muita troca de vivências, troca de experiências, de ensinos extremamente significativos. Da minha parte, eu desejo-vos um ótimo retorno à vossa casa de cada um de vocês. Espero encontrá-los em futuras ocasiões, que isso é que é importante, estarmos todos bem e estarmos todos conscientes do nosso movimento espírita e que nunca nos falte a lealdade e a consistência. Nada nos antoja. Ok? Entretanto, vamos ver, ouvir um vídeo que se ajusta ao nosso encontro de hoje em forma de agradecimento. De seguida, o Sr. Vice-Presidente da UERP vai encerrar com uma oração, que é o Sr. José António Luz. Faz luz todos os dias em casa dele. Fiquem bem, um bem-aja. Ah, tu não disseste. Isso, mas é que não tem. Pronto, e então é assim, não se esqueçam que está ali embaixo uma cesta enorme com a surpresa. Está bem? Para vocês levarem para os vossos lares, que vai ser magnífico, e confiem no que levam. E não só, afetem ao que levam muita fé, porque dá um resultado muito positivo, mas temos de acreditar. Fiquem bem, foi um prazer voltar a ver-vos. Obrigada. Vamos então continuar a agradecer as benesses, o bálsamo gratificante que os amigos de vida maior aqui presentes nos presentearam e aquilo que cada um de nós reteve e construiu ao longo do dia vai servir para que na realidade nós possamos redistribuir um pouco desses mesmos aromas, dessas mesmas vibrações, cada um dentro das suas capacidades, foram realizando precisamente ao longo desta jornada lindíssima, que nós agradecemos com toda a gratidão ao Pai Amantíssimo, a Jesus, aos queridos benfeitores espirituais que se encontram neste lar, nesta escola, aqueles amigos trazidos, como dissemos, da parte da manhã, pela sua ignorância, pelo seu equívoco, tanto quanto a nós também, nós nos encontramos, alguns de nós equivocados. Por isso nos encontramos aqui, para sermos desse equívoco. Nada melhor que suplicar ao Deus Amantíssimo, o Pai das nossas vidas, todas essas benesses. E nós vamos lembrar, hoje, na nossa oração, um espírito muito gratificante, um trabalhador incansável da vida maior que se chama Jerónimo de Braga. Vamos encerrar os olhos. Vamos fazer essa viagem para o nosso interior. E vamos rogar a Deus. Meu Deus, vós que sois grande, que sois tudo, deixai cair sobre mim humilde, sobre mim que não existe, senão pela vossa vontade, um raio da divina luz. Fazei que, compenetrado no vosso amor, me seja fácil fazer o bem e que eu tenha aversão ao mal. E, animado pelo desejo de vos agradar, o meu espírito vença todos os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro e da fraternidade sobre o egoísmo. Fazei que em cada companheiro de provações eu veja o irmão,
assim como vós vedes o meu filho. Aí um dos seres que de vós emanam e para vós devem voltar. Dai-me o amor ao trabalho que é o dever sobre a terra. E com o auxílio do archote colocaste ao meu alcance, esclarecei-me sobre as imperfeições que retardam o meu adiantamento nesta vida e na vindoura. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pelo amparo, pelas diretrizes nobres, que todos estes amigos aqui presentes possam viajar na companhia dos nossos queridos benfeitores, às instâncias espirituais, aos hospitais espirituais, buscando o refazimento, buscando a luz, o esclarecimento, as orientações, se preparando para a nova jornada. Senhor, que cada um de nós possa participar desse evento, contribuindo com a nossa parte. Na despedida, Jesus, dá-nos o alento, dá-nos a coragem para continuarmos prosseguindo nos compromissos a qual nos comprometemos desde longa data. Queridos amigos, muita paz. Marcamos encontro para o próximo encontro, com muita saúde, muita alegria, que as bênçãos de Jesus possam balsamizar as nossas dores. Um bem-aja para todos.